Olá, graça e paz. Como vocês estão? Bem? Bem-vindo a mais uma aula de Apocalipse do Gênesis. Você pegou sua caneta, seu papel e a sua Bíblia? Isso é muito importante. Todas as aulas, você pega uma caneta, um papel, um caderno e faz as suas anotações. O propósito dessas aulas é edificar a tua vida e para que nós possamos crescer cada dia mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ver e entender algumas coisas que Deus tem preparado para nós. Nessa aula você vai ouvir coisas, talvez, que você nunca ouviu antes. Coisas que vão confrontar a tua teologia. Sim, mas para bem. Vai abrir a sua mente, tá? E você vai ouvir coisas, como eu disse, que você nunca ouviu antes, mas que está escrito há milhares de anos. Há milhares de anos. Hoje nós vamos ver e aprender o propósito, o propósito do homem. Deus tem um propósito na sua vida, você sabia? Deus tem um propósito na sua vida, especificamente, exclusivamente com você. Esse é um dos motivos pelo qual você nasceu na sua família. Esse é um dos motivos pelo qual você nasceu na cidade que você nasceu. Deus tem um propósito para você. E nessa aula de hoje no Apocalipse, na revelação do Gênesis. Essa aula se chama Apocalipse do Gênesis, porque a palavra Apocalipse significa simplesmente revelação, revelar, tirar o velo. Então, nesse dia de hoje, nós vamos tirar o velo, desculpa, estou falando em espanhol, nós vamos tirar o véu do primeiro capítulo da Bíblia e tirar o véu do segundo capítulo da Bíblia. Você vai ver coisas maravilhosas que Deus tem para você. Coisas que estão escritas, mas que estão ocultas. Mas que nesse dia de hoje, nessa aula de hoje, o Espírito Santo de Deus vai revelar ao teu coração. Tá bom? Antes de nada, eu quero dar como introdução a essa aula algo muito importante e tem tudo a ver com o que nós vamos estudar. Eu quero falar e você precisa entender uma coisa. Antes de aprender o que vamos aprender hoje, você precisa aprender e entender sobre a autoridade espiritual. Todas as autoridades foram constituídas por Deus. Você sabia disso? Toda autoridade é constituída por Deus. A maior demonstração de autoridade no reino de Deus é dar nome. A maior demonstração de autoridade é dar nome. E você precisa entender sobre a autoridade espiritual. Por quê? Porque quando você não se submete à autoridade espiritual, você acaba sendo um rebelde. E pela rebeldia, o povo de Deus foi destruído. E por falta de conhecimento, o povo de Deus foi destruído. Então hoje você vai aprender algo novo sobre, talvez novo e talvez muita gente já sabe o que eu vou dizer. O princípio da autoridade. Aquele que dá nome, manda. É uma demonstração da autoridade, dar nome. E nós vamos falar do Gênesis capítulo 1, e aqui começa a origem de todas as coisas criadas, no céu e na terra. Tudo que você quer saber, qualquer tema, qualquer assunto da Bíblia que você quer saber, é só você buscar aonde apareceu por primeira vez. Por exemplo, você quer saber sobre a autoridade? Nós vamos estudar agora. É só você buscar na Bíblia, a Bíblia é a fonte de tudo. Aonde apareceu a primeira autoridade? Como que foi? Como era o contexto? E você estuda esse contexto, o texto, e você vai aprender sobre a autoridade. Você quer saber de Deus?
Veja onde apareceu a primeira vez Deus. O que ele fez? Qual é o contexto? E você vai aprender de Deus. Por exemplo, você quer saber de Deus? No princípio criou Deus os céus e a terra. Algo muito importante de Deus. Deus é criador. Por quê? Porque ele começa, a primeira vez que ele aparece criando. E sobre Jesus? Você quer saber sobre Jesus? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. Você quer saber de Jesus? Ele é um Deus transformador. Por quê? O primeiro milagre dele foi transformar. Você quer saber sobre a pessoa do Espírito Santo? Aonde foi que o Espírito Santo no Novo Testamento apareceu? No dia do Pentecoste. Apareceu literalmente, publicamente para várias pessoas no mesmo tempo. O que o Espírito Santo fez? Empoderou, revestiu eles de poder. O que fala isso do Espírito Santo? O Espírito Santo é poderoso. É um princípio. Se você quer saber de algum assunto, vai na Bíblia, vai na fonte, aonde aparece por primeira vez e estuda esse contexto e você vai entender sobre o assunto que você quer. Amém? Então nós vamos aprender sobre o propósito do homem. Então nós vamos no Gênesis e nós vamos ver aqui a primeira vez que aparece a menção à autoridade. Então antes de entrar no texto, repito, você precisa saber sobre esse assunto tão importante e fundamental das Escrituras e da tua vida, a autoridade espiritual. O princípio da autoridade é essa, a maior demonstração da autoridade é essa, dar nome. É simples, né? Mas é muito profundo. Aquele que dá nome, manda, é o Senhor. Aquele que dá nome é o Senhor. Então, amados, quem deu nome aos céus e à terra? Quem criou os céus e a terra? Deus. Princípio, Deus manda no céu e na terra. É do Senhor. Os céus e a terra é do Senhor. Amém? Quem deu nome às estrelas, os astros, o sol e a lua? Quem deu nome? Deus. O que significa? Que Deus é o dono, Deus é o Senhor do espaço, dos astros, das galáxias. Por isso o homem está proibido, por isso o homem nunca vai dominar o espaço. É o sonho do homem, é o sonho dos magnatas desse planeta. Há uma guerra tecnológica para ver quem chega primeiro em Marte, quem vai dominar primeiro Marte. Vão gastar dinheiro à toa. Marte, a lua, o sol, as estrelas é do Senhor. Não foi feito para o homem. Quem criou o homem? Deus. Gênesis capítulo 5, olha o que diz Gênesis capítulo 5. Este é o livro da geração de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, versículo 2, macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Deus criou o homem e a mulher e os chamou de Adão. O que significa isso? Que Deus é o Senhor dos homens. Quem dá nome, manda. No jardim do Éden, o Éden, quem deu nome ao Éden? Deus. Dentro do Éden havia um jardim. Quem deu nome a esse jardim? Paraíso, delícias de Deus. Deus. O que significa? Que o jardim do Éden era de Deus. Quem deu o nome às árvores que estavam no meio do jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida. Quem deu o nome? Deus. O que significa? Que Deus é o Senhor. Por isso que quando Adão comeu do fruto da árvore que era de Deus, ele foi expulso. Por quê? Porque Deus não permite que ninguém toque naquilo que é dele. É um princípio da autoridade. Você precisa entender isso. O que é de Deus, Deus não permite que o homem toque. De quem é a igreja? De Cristo. Por isso Deus não permite que o inferno prevaleça contra a igreja. Porque a igreja é de Cristo. Foi Cristo que deu nome na igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Então esse é um princípio, querido, da autoridade. Aquele que dá nome, manda. Agora, abre a sua Bíblia, capítulo 2 de Gênesis, o versículo 19. Vai dizer assim, Gênesis 2, 19. Então,
Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, as trouxe a Adão para este ver que nome lhe daria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Uau! O que significa isso? Que toda alma vivente, toda criatura, toda ave, todos os animais, Deus trouxe para Adão e disse: você dá nome. O que significa isso? Agora Adão é o Senhor de toda a criação. É isso mesmo. Deus trouxe para Adão e Adão que colocou nome. Agora, tudo que há dentro do planeta Terra é de Adão. Por quê? Porque Adão deu nome. Esse é um princípio da autoridade que você precisa entender. Por isso que muitas vezes nós oramos errado. Paulo diz isso, que nós não sabemos orar e o Espírito Santo intercede por nós. O apóstolo Tiago também diz a mesma coisa. Vocês estão pedindo muito, mas vocês não sabem pedir. Porque você não sabe o que é seu, você não sabe o que é direito, você não sabe o que não é seu. Às vezes nós oramos por aquilo que não é nosso, Deus não vai conceder. E às vezes nós oramos errado. Por quê? Por falta de conhecimento. Então é um princípio da autoridade. Agora você leu aqui comigo que Adão colocou nome em todos os animais. Ele é o Senhor da criação. Olha o versículo 23. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher. Como era o nome da mulher antes? Adão. Mas agora Adão, quando ela sai de dentro dele, agora Adão dá nome à mulher. O que significa isso? Que Adão é a autoridade sobre a mulher. Isso está vinculado com a última aula, você lembra? A origem da mulher, o mistério da origem da mulher. Quando Deus criou a mulher, ajuda idônea, você lembra da última aula? Essa palavra ajuda idônea é a palavra Ezer, Neged. Ezer é referindo-se uma ajuda superior. A palavra Ezer, ela dá origem à palavra Ebenezer. Você lembra do nome que o profeta Samuel colocou naquele lugar, quando eles venceram os filisteus? Uma pedra, ele erigiu uma pedra e disse: Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou, rocha da nossa salvação. Então nós aprendemos da aula anterior que a mulher recebeu poder, porque ela é Ezer, idôneo, Ezer Neged, a ajuda poderosa que vai ajudar o homem. Por isso que a mulher sempre vai na frente do homem. Por isso que a mulher protege o homem. Por isso que a mulher edifica a casa. Por quê? Porque ela tem o poder. Nós aprendemos na aula anterior que a mulher tem atributos de Deus que o homem não tem. E o homem tem atributo de Deus que a mulher não tem. E os dois juntos é a imagem e semelhança de Deus. Então a mulher carrega sobre ela o poder. E o homem carrega sobre ele a autoridade. Então o homem é a autoridade da mulher e a mulher é o poder, é a salvação do homem. Amém? Então aqui nós vemos que Adão colocou o nome em todas as coisas, ele é dono. Ele colocou o nome na esposa dele, ele é a autoridade da esposa dele, ele é o Senhor da esposa dele. Apesar que ela carrega o poder, apesar que ela é mais forte que ele, mais poderosa que ele é a autoridade sobre ela. Porque ele colocou o nome, ele a chamou de mulher. E lá no capítulo 3, mais adiante, você vai ver que ele muda o nome de Eva, de mulher, Isha. Aqui no versículo 23, na palavra que está escrito, e a chamou mulher, essa palavra mulher no hebraico é a palavra Isha. É a companheira, a esposa dele, digamos a esposa. Já não é a fêmea, é a esposa, a mulher. Só que lá no capítulo 3, depois que eles são expulsos, ele vai mudar o nome dela, de Isha para Eva. E ele vai fazer uma declaração muito poderosa, quando ele muda de Isha, de mulher, para Eva. É porque ele diz:
Porque ela é mãe de todos os seres viventes. Ela é mãe de todos os seres viventes. Então ele continua sendo a autoridade dela até mesmo depois que ela caiu. Que eles caíram. Bem, então você aprendeu agora que a maior demonstração de autoridade é dar nome. Sim? Deus deu nome aos astros. Deus é dono. Deus deu nome ao homem. Deus é dono do homem. É o Senhor do homem. Mas a terra, Deus a trouxe para Adão colocar os nomes. E Adão colocou o nome de todos os seres vivos na terra, todos os animais, toda a terra. Então Adão agora passou a ser o Senhor da natureza, o Senhor do planeta. Amém? Pronto. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos ver aqui o que está escondido aqui. Mistérios escondidos aqui em Gênesis capítulo 1. Eu só vou ler a primeira parte de quase todos os versículos. E quero que você acompanhe comigo. E depois que eu ler o Gênesis capítulo 1, eu vou ler o capítulo 2 e vou te fazer uma pergunta. Para ver se você viu a diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Isso é muito importante. Então pega a sua Bíblia e acompanhe comigo. Vamos ver o que está escrito aqui há milhares de anos e que talvez você ainda não tinha percebido. Sim, e se trata de você. Tudo que está aqui em Adão, tudo que Deus fez para Adão, tudo que Deus deu para Adão, foi pensando em você. Foi pensando na sua família. Foi pensando nesses dias de hoje. Tudo que Deus fez para Adão. Então, até mesmo a consequência do pecado de Adão chegou em você. Então, a bênção também que estava preparada para Adão, estava pensada em você. Amém? Gênesis capítulo 1, eu só vou ler alguns versículos, só a primeira parte de cada versículo. E depois vamos ler o capítulo 2. E vamos ver a diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Aqui está a revelação. Gênesis capítulo 1 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 3. Disse Deus, haja luz. Versículo 4. Disse Deus, haja luz. Versículo 3. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa. Versículo 5. Deus chamou a luz dia. Versículo 6. Disse Deus, haja uma expansão. Versículo 7. Fez Deus a expansão. Versículo 8. Chamou Deus a expansão os céus. Versículo 9. Disse Deus, ajunte-se as águas. Versículo 10. Chamou Deus a porção seca a terra. Eu não vou ler para não ficar alguns minutos aqui nesse texto. Mas o que eu quero te mostrar é que todo o capítulo 1, se você segue lendo até o capítulo 2, tudo vai aparecer. E disse Deus, e fez Deus, e viu Deus, e disse Deus, e viu Deus, e fez Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Agora vamos para o capítulo 2, a partir do versículo 4. Vamos ver como aparece Deus agora. Capítulo 2, versículo 4 vai dizer assim: estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Final do versículo 5. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Versículo 7. Formou então o Senhor Deus o homem. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E os versículos vão continuar sempre referindo a Deus como o Senhor Deus, até o capítulo 3. Você viu a diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2? Qual é a diferença do capítulo 1 para o capítulo 2? No capítulo 1, Deus não aparece como Senhor, Deus aparece como Deus. Mas no capítulo 2, por alguma questão, por alguma coisa,
Agora, Deus não aparece como Deus. Não disse, então Deus fez cair o homem no sono profundo. E Deus da costela do homem. Não. Agora no capítulo 2 todinho, vai aparecer Deus como o Senhor Deus. Mas no capítulo 1, ele não aparece como Senhor. Então eu faço essa pergunta para você. Por que que Deus não aparece no capítulo 1 de Gênesis como Senhor? Só aparece como Deus. Por quê? Qual o motivo? Você já tinha reparado essa diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2? No capítulo 2 está explícito o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. Mas no capítulo 1 não. No capítulo 1 ele só aparece como Deus. A pergunta que nós temos que fazer para o texto é: quem é o Senhor do capítulo 1 de Gênesis? Quem você acha que é o Senhor do capítulo 1? Alguém pode dizer, não, pastor, não aparece, mas o Senhor do capítulo 1 é Deus. Não, amado. Não vale isso. Você pode até pensar isso, mas o que vale é como está escrito. Eu quero te levar a águas um pouco mais profundas. Você vai ver coisa aqui agora que vai mexer com a tua teologia, vai confrontar a teologia, a tua teologia. Não. Como está escrito? Ele é Deus. E no capítulo 2, o Senhor Deus. Então significa que existe uma diferença. Deus não é o Senhor do capítulo 1 de Gênesis. É forte, sim, mas você vai entender o porquê. E você vai ver o porquê. O capítulo 1 de Gênesis, o Senhor não é Deus, é o homem. O homem é o Senhor no capítulo 1 de Gênesis. O que há no capítulo 1 de Gênesis? O planeta Terra sendo colocado em forma, o planeta Terra sendo formado e posto em ordem. É isso que está no capítulo 1. Deus colocando em ordem toda a criação. Deus preparando um reino no capítulo 1. No capítulo 2 já está tudo formado. Agora Deus é o Senhor daquilo que já está formado. O homem já está aí, todos os animais já estão aí. A vida já está vivendo, a vida já está sendo vivida na terra. Então Deus aparece como Senhor. Mas no capítulo 1 de Gênesis, quando o planeta está sendo formado, Deus não é o Senhor, Ele é Deus. Ele não é menos, eu não estou dizendo que Ele é menos. A máxima é Deus e ponto, não tem nada acima de Deus. Ele é Deus, mas Ele não é o Senhor do capítulo 1. E eu vou te mostrar que o Senhor do capítulo 1 de Gênesis é o homem. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, pega a sua Bíblia. Versículo 26 vai aparecer. A primeira vez que aparece a palavra reino na Bíblia é Gênesis 1, 26. Vai estar escrito assim: Deus os abençoe. Não. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, dominem eles. Ou que dominem eles, não sei como está a sua tradução, que dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Que dominem ele. Essa palavra domine, que está no português, ela foi escrita, não foi escrita domínio, foi escrita Hadá. E o que é Hadá no hebraico? Hadá é rei, governo, pisar em cima com os pés. Então, Deus não aparece como Senhor
no capítulo 1 de Gênesis. Por quê? Porque o Senhor que eles dominem o homem. E por quê? Não pode haver dois senhores. Em um reino não pode haver dois senhores. Porque o povo não vai amar mais a um do que o outro. O povo não vai saber qual dos dois é o Senhor, qual amar mais. Por isso, no reino não pode haver dois senhores. E o capítulo 1 do Gênesis é a formação do reino. E Deus deu o domínio, o radar, o governo, o pisar com os pés, o reino para eles, homens. Você precisa entender isso e que eles dominem. É por isso que no capítulo 1 de Gênesis, Deus não aparece como Senhor, porque não pode haver dois senhores. O Senhor do capítulo 1 de Gênesis é o homem. Essa é a vontade original de Deus. Você viu que no versículo 19 Deus trouxe todas as coisas para Adão por nome? E Deus trouxe, capítulo 2, versículo 19, tudo Deus trouxe para Adão e Deus disse, põe o nome, você vai mandar essas coisas. Então, a vontade primária de Deus, a vontade original de Deus, o que está escrito, o que o Gênesis capítulo 1 está ocultando, está escondida aqui uma informação muito poderosa, é que o homem é rei, o Senhor. O homem é o Senhor do capítulo 1 de Gênesis. Essa é a informação. O domínio do versículo 26 afirma essa afirmação que eu estou fazendo aqui agora. Comprova essa informação. Eu provo, o versículo 26 prova essa afirmação tão poderosa, que o homem é o Senhor do capítulo 1 de Gênesis. O homem é o Senhor da terra. Isso mesmo. O homem, o ser humano, é o Senhor da terra. Aí você vai me dizer que lá no Salmo 24 vai estar escrito assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você tem toda a razão. É do Senhor a terra. E tudo que está dentro da terra é do Senhor. Mas não significa que o Senhor, Deus, é o Senhor da terra. Ele é dono, mas ele não é o Senhor. Vou repetir. O Salmo 24 vai dizer: do Senhor, é do Senhor a terra e a sua plenitude. É dele, mas ele não manda. Você sabia disso? Deus não manda na terra. Eu sei que é forte, mas você vai começar a entender. Aqui nesse versículo 24, não está dizendo que o Senhor é o Senhor, está dizendo que o Senhor é dele. Quem mora em casa de aluguel vai entender isso. Por exemplo, você mora na casa de aluguel? As pessoas que moram na casa de aluguel, você que mora numa casa de aluguel, veja bem, a casa não é sua, mas quem manda lá? Quem que manda lá? Quem que escolhe as cores da tinta? Quem que escolhe o jardim? Quem é que governa lá? É você ou o dono? É você. E por quê? Porque você tem um contrato. Você tem um negócio com o dono. Ele passou para você. Ele te deu a autoridade. Então, enquanto você mora lá, quem manda é você. Você não é o dono. Mas quem manda é você. É igual à terra. A terra não é do homem, mas é ele que governa. Por quê? Porque existe um contrato legal, a Bíblia. Versículo 26 é um contrato, é um parágrafo no nosso contrato. A Bíblia se trata de um contrato, de um mandamento. É um documento legal. E esse documento legal está acima de todas as coisas. Salmo 138. Deus colocou a palavra dele acima de tudo e de todos.
até mesmo dele. Quando Deus fala, se torna lei, até mesmo para ele. Sim, amado. A terra então é do Senhor, mas quem domina, quem reina e quem pisa em cima é o homem. Somos nós. Por isso que existe tanta desgraça, tanta injustiça, tanta maldade, a guerra sobre a terra, crianças sendo violadas, fome sobre toda a terra. Por quê? Porque o homem é o Senhor da terra, não é Deus. Deus não tem nada a ver com a injustiça, com a maldade que acontece no planeta. Ele passou a terra para o homem. Salmo 115. Abre a sua Bíblia, anota aí Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. Os céus é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então a revelação aqui que eu quero compartilhar com você hoje é: lembre-se disso. Você, o homem, é o Senhor da terra. Essa é a vontade primária, essa é um documento legal. Foi isso que Deus estabeleceu. E Deus é o Senhor do homem. Você entendeu? O homem é o Senhor da terra. Deus é o Senhor do homem. O homem cuida da terra. Deus cuida do homem. E o que é ser Senhor? O que é ser Senhor? Segundo a ótica divina, segundo o que está escrito no Gênesis capítulo 1, e no versículo 19, quando Deus traz para o homem e manda ele cuidar. O que quer dizer ser Senhor na Bíblia? Ser Senhor significa Deus é o Senhor do homem. Como que eu sei? O que Deus fez para o homem? Deus plantou um jardim. Deus plantou um jardim. Os abençoou. Deus o abençoou. Deus estava com eles. Companhia. O que é ser Senhor? Ser provedor. Deus é o Senhor do homem. Deus deu um jardim para o homem. Lembra do jardim do Éden, chamado, no hebraico chama lugar de delícias? Ser Senhor é dar um jardim. Ser Senhor é dar uma vida plena. Ser Senhor é estar com Ele. A Bíblia diz que na variação do dia, a voz do Senhor vinha para estar na companhia dos homens, do Adão e Eva. Deus os abençoou, versículo 28, e os abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai, encher a terra, sujeitai e a dominai. O que é ser Senhor? É abençoar, é estar com Ele, é ser o provedor. No jardim, Deus era o provedor, não faltava nada. O homem é o Senhor da mulher. Por quê? Porque Ele que deu o nome à mulher. O que significa isso? Que você, varão, você que é homem, você que é o sacerdote da casa, você tem que plantar um jardim para sua esposa. Você tem que dar e preparar um lugar de delícias para ela. Você precisa ser o provedor dela. Por isso que normalmente quem trabalha é o homem, quem sustenta é o homem, porque o homem é senhor da esposa. O homem é o provedor, o homem é o que abençoa, o homem é o que está com ela, que está na companhia. Amados, você é rei da terra. Deixa Deus ser o teu rei. É só isso. Essa é a vontade primária de Deus.
Você e eu, o homem, tem o domínio sobre a terra. Agora é verdade, o homem caiu. Ele perdeu tudo isso. Ele perdeu o domínio. Ele perdeu o sujeitar. Você lembra Gênesis 9, quando Deus vai abençoar a Noé? Deus destruiu a terra. A maldade chegou ao coração de Deus. Os homens estavam perdidos, pervertidos. Deus destrói a terra. Gênesis 9. Você já viu isso nas aulas anteriores. Agora Deus vai abençoar a Noé. Começar a partir de Noé uma geração de filhos dele, mas homens caídos. Mas quando Deus vai abençoar a Noé, Deus abençoa, multiplica, frutifica, sujeita a terra, multiplica, frutifica e enchei a terra. Mas a bênção do domínio e do sujeitar, pisar em cima, Noé não tinha. Por quê? Porque foi tomado dele. O diabo enganou a Eva e Adão e eles perderam o domínio. Perderam a provisão de Deus. Por isso que no Antigo Testamento ninguém podia estar na presença de Deus. Só alguns homens que Deus escolhia. Só o sumo sacerdote. O Deus só falava com o profeta sacerdote e com os reis. Não era com qualquer um. O reino estava escondido. Mas Jesus trouxe uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Nós já aprendemos isso nas aulas anteriores. O reino está próximo. A primeira mensagem de Jesus público, Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Que evangelho? O do reino, o domínio que estava perdido, Jesus trouxe. Atos capítulo 1, versículo 2, Lucas vai dizer a Teófilo que Jesus, depois que ressuscitou, por mais de 40 dias, apareceu a muitos falando a respeito do reino. Reino é domínio. O domínio do versículo 26 de Gênesis. Jesus, depois que ressuscitou, continuou falando por 40 dias a respeito do reino. Jesus trouxe de volta a autoridade que nós perdemos. Existem muitas pessoas esperando, sabe, amados? Às vezes nós temos uma vida medíocre aqui nessa terra, esperando que Deus faça algo. E Deus está esperando que você faça algo. Muitos de nós estamos olhando para o céu e pedindo o favor do céu, para que o céu interceda a nosso favor. E o céu está esperando que você faça algo. Porque Deus é o teu provedor. Você tem que se posicionar conforme está escrito. Deus entregou a terra a você. Tudo que está aqui, todas as dificuldades, as conquistas, os reinos que nós temos que conquistar, as nossas vitórias, é você que tem que fazer, amado. Você lembra de como Deus age na vida do povo? Deus disse para aquele povo de Israel: olha, eu entrego hoje a terra nas vossas mãos. Eu entrego nas vossas mãos. Vão lá e lute por ela. Lutar tem que lutar. Lutar é você. Ele vai derrubar o muro. Ele vai fazer o sobrenatural. Por quê? Porque Ele é o teu Senhor. Mas é você que tem que pisar aqui na terra. É você que tem que fazer. Então eu quero terminar esse conselho para você. Quero deixar esse conselho para você. A conclusão é: se você não assumir a sua autoridade, Deus deu a autoridade para você. Se você não assumir a tua autoridade, Satanás, sem dúvida, vai assumir no teu lugar. Você é a autoridade aqui na terra. Jesus ressuscitou e disse aos seus discípulos antes de voltar ao céu: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu passo essa autoridade para vocês. Vão e pregue o evangelho, e todos aqueles que crerem expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se pegar serpentes nas mãos ou beber algo mortífero, não vai fazer dano nenhum. Então nós temos essa autoridade. Se posicione na autoridade do reino. Jesus já trouxe o reino de volta. Essa é a vontade, é isso que está aqui oculto no capítulo 1, o homem é o Senhor. E no capítulo 2, o Senhor é o Senhor do homem. O propósito do homem na terra é pisar em cima, domínio. Você lembra? O que significa domínio? Pisar em cima. Romanos
Romanos 16, 20. Em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quem vai esmagar? Deus. Mas debaixo de que pés? Dos pés dos anjos? Não, dos vossos pés. Por quê? Porque você tem o dominai. Eu tenho o dominai, o sujeitar, o pisar em cima. O propósito do homem, lavrar, cuidar, governar, curar os enfermos, expulsar os demônios, desfazer as obras do diabo, estabelecer a paz, a justiça e a alegria. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E tudo isso quem vai fazer? Os anjos? Não. Deus? Não. Os homens. A igreja. A igreja é de Cristo. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão. É uma verdade absoluta. As portas do inferno, o diabo não vai vencer sobre a sua vida, porque você carrega um novo nome. Filho de Deus. Deus mudou a sua história, Deus mudou o seu nome, Deus restabeleceu, revestiu de poder, te revestiu de poder para que você exerça o domínio sobre a terra. Amém? Essa é a aula de hoje. Volte a ouvi-la uma vez, duas vezes, anote os versículos que nós lemos, compartilhe esse vídeo. Aquelas pessoas que você conhece, que gosta, que ama, que quer conhecer a palavra de Deus, quer conhecer mais a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, amado. Vamos estender essa mensagem. O mundo, a igreja, os homens precisam saber a revelação da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.